temos que falar dos números, hein? Até a chegada do Depay, o Palmeiras tinha um retrospecto muito positivo contra o Corinthians. Depois da chegada do Depay, meu amigo Marcos André, foram 7 jogos. 7 jogos, Corinthians e Palmeiras, depois da chegada do Memphis. O Corinthians venceu 4, empatou 2 e só perdeu 1. Dos últimos 7 jogos do Corinthians contra o Palmeiras, desde a chegada do Depay, foram 4 vitórias do Corinthians, 2 empates e 1 vitória apenas do Palmeiras. O Palmeiras, que vai se reforçando ainda mais, que passa dos 700 milhões de reais em investimento, tá? Nessa janela, né? Nesse ano, na verdade. Palmeiras já investiu mais de 700 milhões de reais e que tem, sim, uma pressão grande para vencer hoje o rival. Primeiro, porque tem o Flamengo na liderança e o Cruzeiro vencendo ontem. O Cruzeiro venceu o São Paulo ontem. Então o Palmeiras hoje, ele precisa vencer para passar o Cruzeiro e para seguir na cola do Flamengo. E além disso, tá, gente? O Palmeiras precisa, sim, vencer o seu rival porque tem uma pressão da torcida. Tem uma pressão da torcida porque o Corinthians venceu o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, então é um Palmeiras que chega engasgado. E aí, eu vou trazer aqui números do Palmeiras com Flaco Lopes e Vitor Roque, tá? Flaco e Vitor Roque ganharam a primeira oportunidade jogando juntos contra o Ceará, em casa. Flaco começou no banco, mas juntos no gramado eles fizeram os 2 gols da vitória por 2-1. A partir dali, foram 4 jogos seguidos atuando como titulares, Flaco Lopes e Vitor Roque. Ceará, 1 gol de cada um. Universitário do Peru, 2 gols do Flaco e 1 gol do Vitor Roque, mais uma assistência do Vitor Roque. Contra o Botafogo, 1 assistência do Vitor Roque. Universitário, ambos passaram em branco também, né? Aquele joguinho mequetrefe que o Palmeiras já estava classificado e que me rendeu R$100 pela vitória lá no Peru. E Sport, 2 gols do Flaco e 2 assistências do Vitor Roque. Nesse recorte todo, de 5 jogos com os 2 juntos, foram 10 participações para gol da dupla. 5 gols do Flaco e 2 gols do Vitor Roque e 3 assistências do Vitor Roque. Ou seja, Flávio, os 2 têm que ser titulares hoje e é um Palmeiras muito mais forte com essa dupla de ataque. Eu acho até para tirar um pouco a pressão do Vitor Roque. O Vitor Roque recebeu muita pressão desde que ele chegou, jogador mais caro da história do futebol brasileiro. E hoje, com esses 2, o Palmeiras tem que só interessa a vitória, mesmo fora de casa, Flávio. Bom, Pilhado, o Abel foi o último a perceber que os 2 podiam jogar juntos, né? Todo mundo falava, todo mundo insistia. Ele demorou para colocar os 2. Essa coisa de jogar primeiro, jogar depois, sinceramente, numa situação dessa, entre Palmeiras e Flamengo, acho que pouco importa, porque os 2 precisam ganhar. Então, tanto faz. Se o Grêmio tirar alguma coisa do Flamengo, o Palmeiras vai ter que ganhar. Se o Flamengo ganhar, o Palmeiras vai ter que ganhar do mesmo jeito. Então, não tem muito que fugir disso, né? Então, eu vejo o Palmeiras com a obrigação de ganhar. O Palmeiras tem melhor elenco, tem melhor estrutura, tem melhor respaldo e deveria estar fazendo melhor figura contra o Corinthians. Então, eu tenho que partir do quê? Da melhor estrutura, da melhor condição, do melhor time, do melhor gasto, dos pagamentos em dia, da maior tranquilidade. O Palmeiras faz tempo que ele tem a obrigação de ganhar do Corinthians e está perdendo. Então, é inexplicável o que está acontecendo entre Corinthians e Palmeiras, com todo respeito, claro, ao Corinthians que faz a parte dele, principalmente num clássico desse tamanho, dá aquela aliviada no ambiente quando o ambiente está pesado. Mas não tem explicação. Esses números colocados aí não tem o menor sentido. Com Depay, sem Depay, o que um tem para fazer de trabalho que o outro tem, o Palmeiras, ele não dá para você apontar, no meu modo de entender, o Palmeiras não ser o favorito contra o Corinthians em qualquer situação. Não, eu concordo com você.
Eu falei que eu acho o Palmeiras favorito. Mas você dizer, não interessa esses números, a gente sempre falava que o Palmeiras era favorito e o Corinthians lascou a gente o tempo todo. Não, mas pode lascar hoje de novo. Claro que pode, mas aí o Palmeiras é que tem que se explicar. Porque não tem lógica isso. O Palmeiras investiu muito mais, o Palmeiras paga em dia, o Palmeiras tem respaldo, não tem pressão externa, nada. O Corinthians tem tudo isso. Até outro dia não tinha nem presidente. E como é que o Corinthians faz uma série dessas? O problema está no Palmeiras. O Palmeiras, se o Palmeiras jogar tudo que pode, ele ganha do Corinthians. O problema é que ele não tem jogado. Por que ele não tem jogado? Um clássico desse esporte. Claro que eu também concordo que você tem, e, aliás, isso é uma coisa básica. Você tem que ganhar campeonato, não jogos. Por exemplo, puxando para o meu time na Série C. Caiu lá na Série C, agora ficou Náutico, Brusque, Ponte Preta e Guarani. Eu sei que a cabecinha pequena deles lá é a seguinte, se ganhar os 2 jogos do Guarani, tá bom. Pois eu já acho que se perder os 2 e ganhar os outros 4, tá ótimo. Você entra, você se classifica. Mas os caras pensam pequenininho, né? Então não importa realmente você ganhar o 10, então, se você não ganhar o campeonato. Só que você também não pode ser freguês do seu grande rival, como está acontecendo com o Palmeiras e nas condições tão diversas dos dois. Então está na hora do Palmeiras responder de alguma forma. Pelos números, o Corinthians é favorito. Pelo que tem de condição um e outro, o Palmeiras tem a obrigação de ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo, até porque, de novo, independe do Flamengo. Se o Flamengo ganhar, o Palmeiras tem que ganhar. Se o Flamengo perder, o Palmeiras tem que ganhar. Tem o Cruzeiro, tem a história do Cruzeiro, e o Palmeiras tem que ganhar. É a briga direta dos dois. Eles não podem, ou dos 3, para quem tiver boa vontade. E aí o Palmeiras não pode se dar o luxo de perder. Não dá para ficar no caminho, não dá para ficar pelo caminho já tão antecipadamente e gastando 700 milhões. Agora são 700, né? Com a chegada do Andrés Pereira. Agora, Flávio, você deu a entender que é uma vergonha claro, o Palmeiras está com esse retrospecto contra o Corinthians? Claro que é. Claro que é. Olha o que um está fazendo e o que o outro está fazendo. Olha a condição de trabalho de um e de outro. Camisa, tudo bem. É um clássico, você cresce. Mas, pô, quais são os números de Vasco e Flamengo? Não, mas eu sabia que você ia chegar aí. Mas o Corinthians hoje é mais forte que o Vasco, pô. Tá bom. O Corinthians não tem um time fraco. O Corinthians tem o goleiro da seleção brasileira. O Corinthians tem o Mateuzinho numa fase boa. Aí já tá apelando, né? Mas eu não tô apelando. O Mateuzinho não, né, pô? Mas eu tô mentindo, Bruno? Mateuzinho não. O Mateuzinho não tá numa fase boa? Vocês surraram o Mateuzinho lá no Flamengo. Eu fui um. Mas o Mateuzinho tá jogando bem. Eu tenho que ser justo, pô. Ele tá jogando bem num time inferior. Porque no Flamengo ele não segurou a bronca. Tá bom, mas ele está jogando bem. Tá jogando bem pro nível do Corinthians, gente. Mas o que eu tô falando, Flávio, é que esse time do Corinthians não tá uma baba pra dizer que é uma vergonha o Palmeiras tá perdendo. O time do Corinthians tava até outro dia com medo até de cair. Tá bom, o time do Corinthians é fraco. Se você comparar com o Palmeiras... Não, o time titular do Corinthians não é fraco. Mas vai jogar o time titular? O time titular são os 11. Vai jogar Depay, vai jogar Garro. O time de Aí o Palmeiras, quando ele perde um titular, ele coloca um cara do mesmo nível ou até melhor. O Corinthians não tem ninguém, tá botando a molecada. Quem tá resolvendo? Kaique e Guinegão. Olha o que o Corinthians tem que fazer. O Dorival tá fazendo milagre, tirando... O Corinthians tem uma condição muito inferior à do Palmeiras. Muito inferior, muito. É o que eu falei. Não paga em dia, não tem estrutura, briga interna e tal. Uma pressão total. O Palmeiras, ao contrário. Investe pra caramba, paga em dia, paga muito bem, reforça o time, sabe quem manda. Tudo. Toda, não tem pressão nenhuma. É vergonhoso, sim. Vergonhoso. Você não pode perder o melhor, o que tem muito melhor condição de trabalho, não pode perder tanto do que tem uma condição tão inferior. Não tem a menor condição. É inadmissível isso. Inadmissível. Eu acho exagero chamar de vergonhoso. Porque eu não acho esse time do Corinthians baba. Não acho. Mas ele não pode ganhar. Os números que você deu, 8 ganhou 4. Não, são 7. Piorou. Os últimos 7, ganhou 4. O Corinthians ganhou 4, 2 empates e uma vitória do Palmeiras. E não é vergonhoso? Com um estando numa situação tão melhor que o outro, em todas as condições, tudo. Em termos de estrutura, em termos de dinheiro, em termos de salário, em termos de quem manda, tudo. É uma vergonha. O que o Palmeiras está fazendo é vergonhoso. O Palmeiras está jogando muito menos do que pode, pilhado. Mas muito menos. O Palmeiras tem que jogar bem mais do que está jogando. Pela estrutura que ele tem, muito menos. O Palmeiras tem que estar jogando no nível que o Flamengo está jogando. Porque são os dois times com estrutura nesse nível. O Cruzeiro... Não. E outra, hein? E outra. Nessa comparação, o Palmeiras, eu sempre falo isso, porque muita gente na rua me encontra, né? Graças a Deus, nosso programa repercute muito hoje. Muita gente, pilhado, Flamengo tá apelação, hein? Até aqui o velho Vamp fala, porra, caramba, olha o time que o Flamengo tá montando. Gente, só que o Flamengo gastou, eu sempre falo isso, o Palmeiras gastou mais que o dobro do Flamengo. Isso. O Palmeiras gastou 700 milhões de reais, Isso. o Flamengo gastou 280. Isso.
Então, é mais apelação o Palmeiras do que o Flamengo. É o que eu tô falando. Você não pode ter essa diferença. Você não pode ser freguês. O Flamengo não pode perder mais do que ganhar de nenhum time do Rio. Nem do Botafogo, nem do Botafogo. Nem do Botafogo, nem do Fluminense, nem do Vasco. O Palmeiras não pode perder mais do São Paulo, mais do Santos, mais do Corinthians. Não pode. Vai perder, eventualmente? Vai, acontece. Se fosse ao contrário, 7 jogos, 4 vitórias do Palmeiras, 1 do Corinthians está dentro. Pô, como é que perdeu do Corinthians? Perde porque é clássico, perde porque tem uma história, perde porque tem uma série de situações. Agora, ser freguês, 7 jogos, você perde 4, você é freguês. Só ganha 1, você é freguês. Freguês de um time muito inferior a você, com toda a estrutura, com tudo que tem. Porque o Corinthians, quando ele perde um jogador, é uma loucura. Ele tem que se virar lá, tem que procurar, tem que botar um garoto, tal, não sei o quê. O Guinegão, eles conseguiram a proeza de colocar aquele espanhol grosso, que só uma praga, no lugar dele, na frente dele. Quase um moleque não joga. Ele entrou porque não tinha outro jeito, não tinha outra maneira. Iam desperdiçar o garoto aí, tá fazendo gol. O Kaique, eles foram buscar lá, no fundo do poço, porque não tinha outra opção. E o outro, 700 milhões. Aí você vai olhar a estatística, 7 jogos, não ganhou 4. O que investiu 700 milhões ganhou 1 e perdeu 4. Tá de brincadeira, né? Isso não existe, gente. O futebol, como tudo na vida, quando você cria estrutura, é através da grana. Quem tem dinheiro é o Palmeiras. Não é o Corinthians. O Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians tá aí, né? Tá desesperado, catando dinheiro para tapar buraco, para fugir de transfer ban e tal. Tava outro dia com o transfer ban, pô. O outro gastou 700 milhões. E o que tava no transfer ban ganha 4 e o que gastou 700 milhões ganha 1. Não é uma vergonha? Lógico que é uma vergonha. Não tem sentido isso. Flamengo e Palmeiras hoje não podem ser inferiores a ninguém dos seus campeonatos, dos seus times regionais. Como o Atlético ganhar do Cruzeiro, hoje é uma vergonha. O Cruzeiro está mais estruturado. Se bem que ali é um pouco mais parelho, porque os dois têm dinheiro. Os dois têm mais dinheiro. Os dois têm mais dinheiro. Mas não pode ser freguês. Mas aqui, nesse caso, só tem um de cada estado. São Paulo e Rio. Só o Flamengo e o Palmeiras. É isso que eu falo. Eu tô quase concordando com você. Eu falo, pronto, agora eu vou concordar com ele. Aí tu traz uma bosta no final. Como só tem um em São Paulo e um no Rio? O Botafogo acabou de ser campeão da Libertadores e Brasileiro. O Fluminense foi campeão da Libertadores no ano retrasado. O São Paulo está na Libertadores, segunda melhor campanha na primeira fase, classificado para as quartas. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil recentemente. Aí você exagera. Então, vamos você lá. fala que só tem então, vamos lá. clube Então, em São Paulo. Vamos lá. Botafogo. De fato, ganhou. Lá. O presidente está sendo caçado, não sabe o que faz, tudo perdido, quase que faliu lá na Europa. Tá bom, Flávio, mas nada me leva a crer que o Texel vai quebrar. Não sei. Nada me leva a crer. Mas está bem menos seguro do que a direção do Flamengo. O Fluminense ganhou e tal, mas a gente sabe como é que é a situação. E é um time chato. Vende o almoço. Tá brigando pelo título da Copa do Brasil. Vende o almoço para comprar jantar, tá? E o Vasco, que é essa judiação que a gente sabe. Aqui a gente vem para São Paulo. São Paulo e Corinthians estão no desespero, mas estão no desespero que eles ficam do lado do telefone esperando tocar para dar jogador. Como o São Paulo deu o William Gomes, ontem o moleque fez um gol que arrebentou com o campeão português. O Porto foi e ganhou dentro de Lisboa com um golaço do moleque. São Paulo deu o jogador para ele. O Corinthians está nessa draga desgraçada de transfer ban. E o Santos a gente sabe como é que tá. Tá, mas não é o único, é isso que eu falo. É lógico que é. O único. Mas então o São Paulo ganhou Copa do Brasil, o Botafogo ganhou Libertadores e Brasileiro por nada? Por nada, por acaso. Por acaso. Não foi por acaso. Quem está na... O Botafogo foi avassalador no ano passado. Acontece esse tipo de coisa, é acidente. Olha onde está o Botafogo agora. O time do Rio, nos últimos 10 anos, é o Flamengo. Só tem o Flamengo. Aí vem um outro, uma hora o Fluminense sobe um pouquinho, outra hora o Vasco dá uma respiradinha, outra hora o Botafogo ganha uma coisa. O time do Rio é o Flamengo. São Paulo. Quem é o time de São Paulo? Palmeiras. Quando começar o campeonato do ano que vem, do outro, qual é o favorito de São Paulo? Palmeiras. Qual é o favorito do Rio? Isso eu concordo. Favoritos são o resto é por acaso. E como é que um favoritaço desses é freguês de um outro que está numa draga de fazer pena? Um time que estava aceitando rifa de torcida uniformizada. Cara, como é que você pode falar que... Como é que um time que pega migalha de torcida uniformizada, não tem presidente, não tinha nada, como é que esse time pode ter 4 vitórias contra uma de um time que está todo estruturado como o Palmeiras? Não tem sentido, tá errado. Tá? É que o Palmeiras, ele não, sabe, o Abel Ferreira é Deus, aquela coisa, mas ele tá fazendo uma porcaria de trabalho. Faz 2 anos que o trabalho dele é ruim. Você não pode. O que ele tem de material... Você acha o trabalho do Abel Ferreira uma porcaria? Nos últimos 2 anos, sem dúvida. Sem dúvida. Mas eu gosto da tua coragem. Sem dúvida. Isso é corajoso você falar isso.
Não, você tá de sacanagem. Uma porcaria de trabalho. Eu não sei por que razão. Ele tá abaixo da média que ele tem. Eu não sei por que razão. Os caras têm medo do Abel Ferreira. Eu não tenho. Bom, eu não tenho medo de ninguém. De ninguém. Opa, eu tenho de muita gente. Não, eu não tenho medo de ninguém. Ah, bom, você é valente. De ninguém. Eu não sou valente, não, mas não tenho medo mesmo, não. Bom, agora, mas vem cá. Eu não tenho medo do Abel Ferreira. O Abel Ferreira é uma porcaria, tu é muito O trabalho radical. dele nos últimos 2 anos é uma porcaria. O Palmeiras não ganhou nada o ano passado, o Palmeiras não ganhou nada esse ano. Calma. 700 milhões. O ano falta pra caramba pra não acabar. Ele tá brigando pela Libertadores e pelo Brasileiro. O Campeonato Paulista é do time de transfer ban que faz e que pega rifa de torcida uniformizada. Quando te interessa dizer que o Campeonato Paulista não vale nada, não, o Campeonato Paulista... Aí agora você vai usar o Paulista como parâmetro. Não, o Campeonato Paulista é um lixo. Lixo. Okay. Lixo. Só que o Palmeiras disputou e o Corinthians também. E eles jogaram um jogo direto. Se o Palmeiras larga... Não, mas eles disputaram o jogo direto e o Corinthians ganhou. Agora, que é um lixo, lógico que é. Agora, isso mostra que na disputa o Palmeiras ele tem que passar o Campeonato Paulista assim, ó. Ou então bota o sub-20, aí tudo bem. Mas vai assim pra mim. Fala assim, não, desculpa, pilhado, exagerei. Porcaria não. Porcaria de trabalho, sim. O trabalho dele tá abaixo da média. É ouro pra quem tem 700 milhões? Mas não é uma porcaria. Lógico que é abaixo da média. Se ele fizesse esse trabalho no Corinthians, ok. Agora, ele faz esse trabalho no Palmeiras. O trabalho de um cara que teve a melhor campanha da primeira fase da Libertadores é uma porcaria. Qual foi a chave dele? Do cara que tá... Se ele não tiver o jogo a menos, ele tem tudo pra ficar a 1 ponto do líder do Brasileiro. A segunda melhor campanha... Você vai falar isso de porcaria? A segunda melhor campanha da Libertadores foi do São Paulo, do Zubeldia. É essa a referência que você tem? Pelo amor de Deus, a segunda melhor campanha foi do São Paulo, do Zubeldia. Mas então você vai botar o Palmeiras pra disputar a Champions League? Não vai. Não. A disputa dele é aqui. Qual foi o pior trabalho de time brasileiro no Mundial? No Mundial? Qual foi o pior? Qual time que sai de lá sem nenhuma referência de um grande resultado? Tá bom, mas o Palmeiras não foi o pior. O Botafogo teve a pior campanha. Não, mas o Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain. O Botafogo volta de lá, apesar do Renato Paiva, que é uma figura ridícula, ele sai com uma bola falando assim. Hoje ele tá inspirado. Ah, mas você viu a preleção dele no Fortaleza? Ele pega uma bola e fala assim, quando ela viaja, nós também viajamos. Quando ela vai, nós também vamos. E os caras do Fortaleza olhando assim pra cara deles. Tá ameaçado, se não ganhar hoje... Não, mas calma aí. Vampeta, só digam sim ou não. O trabalho do Abel Ferreira é uma porcaria. Nos últimos 2 anos, sem dúvida. Não. Vampeta. Uma porcaria? Não, porcaria não. Porra! É que o Flávio é mais assim, mas porcaria não, mas pode ser melhor. Tá abaixo. Claro! Tá abaixo da média. É que o Flávio gosta de falar porcaria. Considerem o dinheiro que ele tem pra fazer. Considere o que ele tem pra fazer. Abriu esse ano, foi 600 o dinheiro que ele tem pra fazer. Você tem que levar as coisas, a coisa da maneira que ela é no contexto todo. Se esse trabalho que ele está fazendo fosse feito no Santos, ok. Fosse feito no São Paulo, ok. Mas está sendo feito no Palmeiras, com a estrutura do Palmeiras. De 1 ano. Você tá falando... 2 anos. Não, o ano passado não ganhou nada também. O ano passado não ganhou nada. Então, é o ano passado. E esse ano até agora nada também. Tá bom, Flávio, mas não tem como ter muita coisa se o ano não acabou. Então, até agora eu não tô vendo nada. Ele, inclusive, estava travando o time porque não colocava Flaco Lopes e Vitor Roque. E outra, eu falei, o exagero foi ter falado só 2, porque tem que puxar lá atrás também, quando o Palmeiras perdeu aquela Libertadores, que o Fluminense foi campeão, porque ele teimou em não botar o Hendrick no jogo contra o Boca. Ele errou. O time perdeu por causa dele. O ano passado ele demorou para acertar o posicionamento de Estevão. E esse ano, essa coisa de Vitor Roque e de Flaco Lopes. Ele só sabe, é só cascata. Ele faz cascata na abaixo da média. Eu concordo com você que tem muita gente que tem medo. Eu não tenho medo de nada, mas eu acho o Abel foda. Tá bom. Pelo trabalho que ele fez no Palmeiras, por enquanto, eu acho o Abel foda. Acho. Agora, concordo que tá muito abaixo da média no ano passado e no começo desse ano... Quer te falar uma coisa? Sim, uma porcaria. Se ele fosse o técnico do Flamengo, ele já estava fora há muito tempo. Eu acho que não, porque ele ganhou muito, pô. Mas ele tem muita base ali. Não importa. Ele acabou. Se banca nos resultados. Acabou. Ele ganhou... Ele tá aí há 5 anos. Ele ganhou nos 3 primeiros. Depois, só ladeira abaixo. Só tem 1 ano. Não jogue esse ano ainda. Não, eu tô colocando a derrota... Tô colocando na conta dele a derrota da Libertadores de 2 anos. Quando ele não põe o Hendrick. Culpa dele. O ano passado, nada. E esse ano, até agora, nada. Então, se você considerar essas condições, se ele está no Flamengo, mas há muito tempo, inclusive você ia fazer... E o Figa do lado de lá, e o Mauro César berrando, ia ser um inferno. Se ele está no Flamengo, ele está na rua faz tempo. É que a Leila blinda.
Que a Leila brilha. E aqueles animais, eles entram lá, jogam bomba e tal, e a Leila vai... Né? E é isso, fazia isso por causa de dinheiro, que a gente sabe como é que é. Tô falando dos times uniformizados dos caras. Mas o Palmeiras, inclusive, nem ganha em casa. Não consegue jogar. Ele só joga... Nos últimos tempos, ele tem sido o gênio de 3 jogadas ensaiadas. O Palmeiras vive de 3 jogadas ensaiadas. Joga em casa, não consegue mas jogar. eu quero ver os resultados, Flávio. Eu concordo com você. Se ele for eliminado na Libertadores, se ele não ganhar o título do Brasileiro, realmente, não, porcaria nunca. Mas aí dá pra dizer, o Abel caiu muito e já dá pra questionar pesado. Porque com o elenco que tem o Palmeiras, com o gasto que tem o Palmeiras, ficar 2 anos sem ganhar nada, porque eu considero nada o ano passado, o Paulista eu não conto. É lógico. Aí, realmente, já dá pra ser questionado com força. Mas esse ano tá começando.